Que os corações e as mentes essa noite sejam atraídas à Tua palavra, sejam atraídas a Ti, Jesus. Que o entendimento se volte para Ti essa noite. E que nós possamos ser capturados pela revelação, capturados pela Tua palavra, capturados pela Tua verdade. Mexa conosco aqui, Jesus. Mexa conosco, mexa conosco. Mexa com o nosso interior, mexa com as nossas inclinações, mexa com o nosso pensamento, nos traga entendimento aqui. Nos traga entendimento, nos traga entendimento. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade a fluir nesse lugar. Tenha liberdade a fluir nesse lugar, tenha liberdade a fluir nesse lugar. Tenha liberdade a fluir nesse lugar, tenha liberdade a fluir nesse lugar. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Vem, 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 vem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo sermos inundados. Glória a Deus. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém, querido. Vamos ler.
Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian. Levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama com fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Espírito Santo, que a tua palavra mexa conosco, que a tua palavra nos balance essa noite, que a tua palavra possa conseguir extrair de nós os melhores frutos, que a tua palavra possa conseguir extrair de nós os melhores frutos. Venha, Senhor, nos balançar essa noite, venha nos desgarrar de tudo aquilo que tem nos aprisionado, nos desgarrar de tudo aquilo que temos feito, que, Senhor, que te ofende. Nos balança essa noite e retire de nós, e colha, Senhor, em nós os melhores frutos. A tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, de experiência em experiência. Então que esse culto contribua um pouquinho para a nossa transformação, que esse culto, que essa palavra, que aquilo que o Senhor vai fazer aqui ainda nesse lugar, contribua um pouquinho para a nossa transformação, em nome de Jesus, Pai. Amém. Me dá toda a sua atenção, querido, agora, a sua atenção, a sua oração, a sua vontade, a sua disponibilidade para ouvir e para receber. Amém, querido? Fuja agora de qualquer pensamento que não seja a palavra, de qualquer pensamento que talvez você olhe, ouça, mas não escute. Como é isso? Talvez você esteja olhando, prestando atenção, mas seus pensamentos somem. Você pensa em outras coisas e não consegue pegar aquilo que Deus tem para você. Então que você esteja aqui de forma completa e não pela metade. Amém, querido? Que você esteja aqui completo. Amém? Glória a Deus. Esse texto, para mim, ele tem uma particularidade muito grande. Eu gosto muito desse texto. Ele fala um pouquinho do chamado de Moisés. Assim como nós vemos o chamado de Isaías no capítulo 6, nós falamos um dia desse pregando aqui sobre o chamado de Eliseu. Nós podemos falar sobre o chamado de Pedro, como foi a chamada de Pedro. E aqui é a chamada de Moisés, como Deus chamou a atenção dele, como Deus deu um ministério para ele, como foi a experiência, o encontro dele com Deus. Então esse texto, ele tem toda uma particularidade, tem existem princípios importantíssimos que nós vamos aprender aqui hoje. E todos nós, quando se fala de Moisés, existe um jargão evangélico, não existe? Quando se fala de Moisés, quando se fala do tempo que Moisés esteve no deserto, nós logo nos lembramos de um jargão evangélico. Qual o jargão evangélico? Que diz que Moisés, você consegue lembrar, Moisés ficou 40 anos no Egito, achando que era alguém. O cara vivia no palácio, o cara comia das coisas melhores, o cara vivia do lado de Faraó, foi criado, dentro de um palácio, dentro de coisas, de uma cultura muito rica. Então ele passou 40 anos, esse é o jargão, ele passou 40 anos no Egito, achando que era alguém. Depois que ele saiu do Egito e foi para o deserto, onde ele fugiu, e Deus usou essa estratégia para conduzi-lo ao deserto, e ele passou depois mais 40 anos no deserto, descobrindo que não era ninguém. E quando ele voltou para Faraó para resgatar o povo, e os mais 40 anos no progresso, até chegar à terra de Canaã, ele descobriu o que Deus pode fazer com ninguém.
Então são 40 anos no Egito achando que era uma pessoa, 40 anos no deserto descobrindo que não era ninguém, depois mais 40 anos vivendo a provisão de Deus, vivendo o milagre de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus, descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Isso é um jargão, todo mundo já sabe disso, mas vai que alguém não sabe, né? Então é bom falar. E esse texto, ele fala exatamente do momento onde Moisés está lá no Egito, ou melhor, no deserto, e ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Eu queria ler de novo o versículo 1 do capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então, querido, o tema dessa mensagem é forjados no deserto. E existem alguns princípios aqui que eu aprendo com Moisés. Princípios esses que valem para todos nós. O primeiro princípio que eu aprendo aqui, querido, que Moisés foi achado por Deus para receber um chamado enquanto ele servia. A Bíblia fala que Moisés estava no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele estava trabalhando, ele estava servindo. Tudo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer a partir do momento que nós damos a nossa vida para servir. Querido, o período de servir, ele antecede a benevolência de Deus. O período onde nós estamos servindo com condições ou sem condições. Isso faz com que nós venhamos atrair a benevolência de Deus sobre a nossa vida, sobre nossos filhos, sobre a nossa casa. Entenda um princípio, querido. Tudo que Deus ensinou para Moisés, para aquilo que Deus ia fazer através de Moisés, não foi no período que Moisés estava no Egito, mas foi no período que Moisés estava no deserto. Tudo que Deus precisava ensinar para Moisés foi no momento de deserto. Por quê? Porque o deserto, querido, ele abre nossos olhos, ele nos faz enxergar o Senhor. O deserto nos forja. Foi nos meus momentos de maior dificuldade que eu consegui ser tratado por Deus. É nos momentos de dificuldade que nós somos forjados para que nós possamos vencer guerras maiores. Então não é na benevolência, não é, querido, nos momentos de alegria, não é nos momentos de facilidade que nós somos forjados. Nós somos forjados é na crise. Nós somos forjados é na lágrima. Nós somos forjados é nos momentos difíceis, onde nós buscamos, onde nós não nos entregamos. Então, irmãos, mesmo que Moisés estivesse no deserto, a Bíblia fala que ele estava servindo. Não importa a nossa situação, se nós queremos alcançar a benevolência de Deus, nós precisamos servir. Você pode dizer amém? Você precisa servir, querido. Tem uma ilustração, com certeza você já sabe. E eu oro a Deus para que a palavra possa tocar o seu coração e que você possa dar uma resposta à palavra. Pensa que Jesus, quando ele foi falar sobre isso, ele contou uma parábola. Ele falou assim: o semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, nas pedras, nos espinhos, e uma semente caiu numa boa terra. Uma semente foi roubada, outra cresceu, mas não produziu. Mas a que caiu numa boa terra, ela cresceu. Então não se trata da qualidade da palavra, e sim a qualidade do seu coração para receber e dar uma resposta àquela palavra. Então nós podemos pregar aqui, queridos, sobre diversas coisas bonitinhas, sobre diversas coisas boas, mas se você não dá uma resposta àquilo que você está ouvindo, nada adianta da pregação. Então quando eu digo para você aqui, querido irmão, nós precisamos servir. A Bíblia fala que nós devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Quando Jesus chegou para os seus discípulos, reunidos lá na mesa, fazendo uma reunião, ele falou assim: olha gente, preciso contar um negócio aqui. Fala, mestre, um de vocês vai me trair. Aí sabe o que os discípulos fizeram? Senhor, será eu? Ao outro deu a cotovelada: não, cara, deve ser eu. Ao outro: não, gente, deve ser eu. Ao outro: não, para de falar, deve ser eu. Hoje, quando nós chegamos aqui, falamos: irmãos, você precisa servir. Aí você pensa: isso aí é para fulano. Fulano está precisando ouvir isso aí. Fulano, só Jesus na causa. Olha, irmão, você precisa se entregar mais para o Senhor, você precisa orar. Não é verdade, fulano não ora. Isso aí é verdade, o pastor está falando verdade, isso aí
Real mesmo. Porque, ó, isso aí, ó. Por que fulano não está aqui para ouvir aquele? Fulano está precisando estar aqui. Por que fulano não está? Não, irmão, é para você essa palavra. É para você essa palavra. Você precisa servir. Dar a sua vida para servir. Pastor, é difícil para todo mundo. Você precisa servir. Irmã, dá a sua vida para tocar outros. Porque é nisso que Deus vai te alcançar. Servir não é sinônimo de pecado, porque Adão servia, mesmo quando não entrou o pecado. É ou não é? Adão trabalhava. Porque trabalho não é sinônimo, não é consequência de pecado. O que Eliseu estava fazendo quando foi chamado? Trabalhando. A Bíblia fala que ele pegou lá, obedeceu o chamado, pegou lá o seu boi, fez um churrasco. Aleluia, alimentou a galera. O que Pedro está fazendo, irmãos, quando foi chamado? O que Pedro está fazendo? Trabalhando. Entenda isso, querido. Você vai alcançar a benevolência de Deus quando você caminhar, quando você fizer, quando você servir, quando você colocar os seus dons e seus talentos em prol de pessoas. Aí Deus vai começar a tocar você. Deus vai começar a aparecer a você, assim como apareceu para Moisés no meio do deserto. Deus vai começar a surpreender você, assim como Deus surpreendeu Moisés no deserto. Deus vai começar a se aproximar de você. Deus vai honrar você, querido. Quando você coloca a sua vida para abençoar outros, Deus vai se aproximar para poder abençoar a sua vida. Não é o contrário. Nós não esperamos Deus nos tocar para que nós possamos tocar outros. Nós tocamos outros, e aí Deus nos abençoa, aí Deus nos toca. Como diz a Bíblia, conformosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam as boas novas. E pé está relacionado com caminhada, irmãos, com vida. Então, querido, em nome de Jesus, o que eu vejo aqui, à minha frente, eu vejo servos. Não vejo pessoas perfeitas. Não vejo pessoas que sabem fazer, mas pessoas que precisam se entregar. Pessoas que precisam se entregar à causa. Pessoas, por que você precisa se entregar? Para que a tua vida seja abençoada. Você pode dizer amém, querido? Para que a tua vida seja alcançada pelo poder de Deus, para que a tua vida, querido, você possa encontrar o Senhor no meio do seu deserto, você possa encontrar o Senhor no meio do seu serviço. Então entenda, irmãos, não desista. Uma hora Deus vai pegar você, uma hora Ele vai se manifestar a você, uma hora vai acontecer. Não desista, não se entregue ao pecado, se debata, corra, peça ajuda. Uma hora Deus vai aparecer, Ele vai tocar, Ele vai se manifestar a você, querido. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus está mais perto que você possa imaginar. Deus está mais próximo que você possa imaginar. Nada acontece fora do propósito de Deus. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus está no controle de cada uma delas. Então, irmãos, quando aparecer um trem ruim, nem a sogra não. Quando aparecer um trem ruim, irmão, o que você faz? Não desista. Não é que eu falo trem ruim, para pensar logo na sogra, né? Apareceu um trem ruim lá em casa, quem? Tua sogra? Não é isso não, viu? Minha sogra é uma benção. Uma benção. Então, querido, entenda. Quando você estiver passando por dificuldade, é a oportunidade de você aprender, querido. A escola de Deus não é a bênção. A escola de Deus é a dificuldade. A escola de Deus é o deserto. A escola de Deus é o deserto. É bonito pregar isso, não é? Bonito pregar? Difícil é viver isso. Mas é sobrenatural viver isso. A escola de Deus, querido, são as lágrimas. A escola de Deus é no momento do deserto que saem os melhores louvores. É no momento do deserto que casamentos são restaurados. É no momento de deserto que nós recebemos chamado de Deus, nós recebemos revelação. Não é no momento da benevolência que nós recebemos revelação. O que a Bíblia fala? Está alegre, cante louvores.
Então o que eu faço quando eu estou triste? Adoração. Adoração, ela vem na tristeza. Se eu estou alegre, eu canto louvores. Porque adoração é a união de duas palavras, é a dor em ação. E eu celebro a Deus, eu entrego aquilo para Deus. Com dor, mas eu estou agindo. Chorando, mas eu estou agindo. Isso é adoração. Adoração não é uma musiquinha que nós cantamos um domingo à noite. Não, querido. Adoração é um estilo de vida. Adoração não é uma musiquinha com a luzinha meio apagada e nós cantamos ao Senhor, aleluia, com a musiquinha. Isso não é adoração. Adoração não são as palmas, que nós, isso tudo é expressão, mas não é adoração. Adoração é um estilo de vida. Quando eu tento fugir do pecado, isso é adoração. A mesma adoração, a mesma expressão de adoração que eu faço no domingo à noite. Quando eu exponho a minha vida para ser curado, isso é expressão de adoração. Quando eu estou em crise e mesmo assim eu continuo caminhando com o Senhor, quando tudo à minha volta diz o contrário, isso é expressão de adoração. A expressão de adoração não é no culto domingo à noite, confortável na igreja, cantando debaixo do ventilador, não é adoração. Adoração, querida, é quando o teu esposo te ofende e você permanece firme no Senhor. Adoração é quando a tua esposa te ofende e você permanece firme no Senhor. Adoração é quando o teu patrão te ofende, quando você tem a oportunidade de roubá-lo, mas você permanece firme no Senhor. Isso é adoração. Adoração é quando você tem a oportunidade de ser infiel ao seu patrão no seu trabalho, mas você não é. Isso é expressão de adoração. Adoração é quando o diabo está remando para um lado, a sua carne está remando para o mesmo lado, as circunstâncias estão remando para o mesmo lado, e você, cara, eu vou remar para o outro lado. Isso é expressão de adoração. Adoração não se faz com palavras, querido. Com palavras se faz louvor. Adoração não é com as palavras. Adoração é uma vida sendo entregue ao Senhor. Adoração, irmãos, não se faz. Não existe adoração sem sacrifício. Quando nós entregamos uma oferta ao Senhor, pensa nisso. Existia dois tipos de coisas que eram consagradas ao Senhor. Existia aquela oferta que era feita num bolinho. Era feito um bolinho para Deus, sabe, pegava lá e fazia umas especiarias, e fazia uns trem lá para Deus e entregava. Mas existe a oferta que você matava um animal. A oferta, querido, que nós entregamos para Deus, ela não requer sacrifício. O sacrifício vem na adoração. Então quando nós cantamos, é porque nós estamos alegres. Agora o nosso estilo de vida precisa exalar a adoração ao Senhor. Então o que nós fazemos no domingo à noite? Adoração ou louvor? Depende. Depende. Você teve tudo para não vir para a igreja. Você está com o seu coração arruinado. Você teve todos os ventos contrários para vir para a igreja, mas você veio cantar. Isso é adoração. Isso é adoração. Adoração é uma atitude, não é uma canção. Você veio para a igreja porque você está acostumado. Isso é louvor, isso não é adoração. Você está acostumado a vir para a igreja, é legal, está aqui, a gente aqui fica meio doidão, a gente canta. Isso é louvor, querido, isso não é adoração, não. Agora eu estou mal por dentro, minha alma, meu coração, não vou fazer isso não. Isso é adoração. É a dor em ação. Então pensa, querido, desiste não. Qualquer momento Deus vai se manifestar a você através de uma sarça ardente. Qualquer momento Ele vai dizer para você, olha, escute. Qualquer momento Ele vai dizer para você, assim, você não está num deserto. Como assim, Senhor? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Não, aqui é deserto, não é não, filho. Na sua visão você pensa que é deserto. Na sua mentalidade você pensa que é deserto. Nos seus pensamentos você acha que é deserto. Não, você tem que olhar da minha visão. Você tem que olhar do meu lado. Vai tirando a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está não é deserto. É um lugar que eu santifiquei para você poder viver. Meu casamento é um deserto. Não é não, querido. É um lugar que ele precisa santificar para que você possa viver as coisas de Deus. Entenda isso. Tudo se começa com serviço. E serviço nunca é para si mesmo, e sim para outros.
Quando eu dou a minha vida para servir, significa que eu estou abrindo mão do meu eu. Pensa, irmãos, eu sempre conto essa experiência. Eu vivi um tempo aqui no MICEP, querido, que muito movimentado, agitado. Um tempo aqui no MICEP que nós íamos para o bairro, fazíamos e acontecíamos. Íamos para o bairro, já chegamos a entregar 40 cestas básicas num bairro, tem noção? Uau, crentão. 40 cestas básicas num bairro. E evangelizávamos, ganhávamos almas para Jesus, aleluia. Aí um dia desse eu estava lá bonitão, irmão, na minha devocional. Ao Espírito Santo. Egoísta. Sai para lá, Satanás. Tu é egoísta. Está repreendido, diabo, sai daqui. Não sou eu que estou falando, você é egoísta. Como assim, Espírito Santo? Tu viu ontem lá? Tu viu, né? Olha que 40 cesta básica, Jesus. Tu viu lá? Aquelas almas que nós ganhamos. Tá vendo? Caraca. Tu é egoísta. Que egoísta o que, Espírito Santo? Lá as paradas que nós fizemos. Vi as crianças brincando lá nos negócios, lá nos trens, brinquedos que elas receberam. Como eu sou egoísta, ajuda uma opção de gente. Tu é egoísta. Você quer viver o seu ministério. Você quer fazer as coisas para você. Enquanto você está lá no bairro, alimentando as pessoas, tem pessoas do teu lado morrendo. Mas você não quer parar para ajudá-los. Por quê? Porque você está pensando em você. Como assim, Senhor? Pensa numa devocional, irmão, de 4 horas. Chorando. Tentando entender algumas coisas. Como assim, Jesus? Sim. Você quer viver as suas coisas. Você quer viver as promessas que eu tenho na sua vida. Mas as promessas que eu tenho na sua vida não virá sem você servir. Sem você parar de pensar. Se você não parar para pensar nos outros. Se você não parar de pensar em você, as coisas não vão acontecer. Senhor, mas se eu parar, essas pessoas estão... Como é que eu vou parar meu ministério, Senhor? Como é que eu vou parar a minha vida para poder cuidar deles? Eles não... Vou perder muito tempo. É por isso que você é egoísta. Porque você pensa só em você. Pensa num cara que achava que é crente. Achava que estava abalando os corações. E eu tive que parar tudo. Parar a velocidade que eu estava fazendo. Parar as coisas que eu estava fazendo. Para ir no nível que as pessoas estavam. Para caminhar junto com elas. Porque quando você levanta alguém, querido, você não tem como levantar alguém em pé. Consegue levantar alguém em pé? Você tem que... É isso? Eu só queria ficar em pé, porque é gostoso ficar em pé. Viver coisas em Deus não é bom, irmãos? Fazer evangelismo, missões, é bom, né? Mas tem que parar tudo aquilo que eu gosto, para poder ajudar as pessoas. Isso é serviço. Parar de fazer o que eu gosto, para ir lá num casamento que está destruído. Mas o casamento não é lá na África, o casamento é do lado da minha casa. Mas eu quero ir para a África, eu quero ir para a França, quero ir lá na Torre Eiffel evangelizar. Eu quero ir para a África, meu coração arde. Aí o Senhor não vai, porque tu é egoísta. Mas Senhor, eu vou ter que parar tudo. Vai, porque eu só vou fazer quando você tirar as suas mãos. Pensa, irmãos. É serviço. É serviço. A parte da Torre Eiffel é brincando, tá? É serviço. Aí eu tive que parar tudo, querido. Lá no antigo MICEP, tive que parar tudo. Procurar os casais e falar: filho, como é que você está? Com medo de perguntar, né? O Senhor vai falar que está ruim, Senhor. Fala que está bom, fala que você está bem. Fulano, como é que você está? Fala que está bom. Pastor, estou traindo a minha esposa. Não! Fulano, como é que você está, cara? Você ora? O que é isso? Eu falei: não! Ah, Jesus. Tu é egoísta, cara.
Quando você parar de pensar em você e começar a pensar em outros, Deus vai se manifestar a você. Deus vai se manifestar a você. Deus vai se manifestar a você e vai assumir total controle da sua vida. Aleluia! Versículo 5. Aleluia. Versículo 5 disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Entenda, querido, a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. As coisas de Deus são diferentes das nossas. Quando nós estamos tentando caminhar por um lado, Deus quer que nós venhamos caminhar por outro. As coisas de Deus são totalmente diferentes das nossas. A forma de Deus é totalmente diferente da nossa. Deus, ele age, irmãos. Deus continua ainda usando as coisas loucas para confundir as sábias. Deus continua ainda usando as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus continua ainda querendo levantar aqueles que não são capacitados, para confundir os que se acham que são. Deus ainda continua desejando levantar os pequeninos para fazer grandes coisas em Deus. Coisas sobrenaturais vêm de pessoas que se consideram pequenas, ou se acham incapazes. Toda vez que alguém chega para mim e fala: pastor, eu não tenho capacidade, uau, esse cara que Deus vai usar. Quando uma irmã chega para mim: pastor, eu não consigo, eu falei: uau, essa pessoa que Deus vai usar. Porque a matéria-prima de Deus são pessoas que não são capazes. Uau. Escute, querido. Talvez você esteja pensando que alguma área da tua vida é um inferno. É porque você está olhando da ótica errada. Porque Deus disse para Moisés: Moisés, se liga na parada. Vai tirando o sapato, cara. Você não está no deserto, você está no lugar que eu preparei. O deserto é o lugar que Deus preparou para você passar. O deserto é um lugar que Deus preparou para você. É no deserto que Deus marca encontros, querido. Deus não marcou encontros com Moisés lá no palácio de Faraó. Deus não marcou com Moisés à beira do rio Nilo. Deus marcou encontro com Moisés lá no deserto, enquanto ele servia. Se o deserto tem feito você parar de servir, você não vai conseguir alcançar a plenitude de Deus. Se o deserto tem feito você parar de servir, e você olha para o deserto e para de servir, você está incompleto, você não vai conseguir encontrar a benevolência de Deus. Mas se você conseguir permanecer até o fim, mesmo tudo dizendo o contrário, mesmo as suas vontades dizendo o contrário, mesmo as circunstâncias dizendo o contrário, e você continuar insistindo com o seu serviço, continuar seguindo o Senhor Jesus, continuar tentando orar, tentando buscar, e não se entregar ao pecado, escute, uma hora ou outra Deus vai chegar para você e fala: prepara, porque o lugar que você está é o lugar que eu preparei para você. Escute isso, querido. Enquanto o demônio diz: se entregue, a igreja não foi feita para você, o que você está fazendo aqui? Enquanto o mesmo demônio que te leva ao pecado é o mesmo demônio que te acusa. Não seja inocente. O mesmo demônio que te leva a pecado e diz: você não vai conseguir, você é sujo, você é suja, você não presta, esse negócio de igreja, de evangelho, isso não é para você. Se entrega ao pecado. Enquanto os demônios dizem isso, Deus diz: eu estou no controle, e o lugar que você está não é um deserto, é um lugar que eu vou santificar você. Continue, não pare. Aleluia. Ei, tire os sapatos. O lugar que você está é um lugar de santidade. Senhor, mas eu não consigo ver.
Eu não consigo enxergar, eu só vejo crise, eu só vejo problemas, eu só vejo aflição, eu deserto. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. E quando eu consigo perceber que eu não estou mais no deserto, que eu estou numa terra santa, o que eu faço, querido? Adoração. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles não cantaram, eles adoraram, porque a adoração é uma atitude. A adoração é um estilo de vida. A adoração não é uma canção. A adoração é um estilo de vida, com várias expressões. Posso me expressar com uma canção? Posso. Posso me expressar com um pulo? Posso. Posso me expressar com uma pregação? Posso. Eu contei para vocês que o dia que meu pai morreu, eu recebi a notícia no domingo de tarde. E quando eu recebi a notícia, meu pai estava lá em Minas, recebi a notícia no domingo de tarde. Quem ia pregar era ser eu. Eu não sei se eu mandei mensagem para o pastor Marcelino, não sei se ele mandou mensagem para mim. Imediatamente ele se prontificou, cara, eu vou pregar, em cima da hora, eu vou pregar. Falei, não cara, pode deixar que eu prego. Não cara, faz isso não cara, se cuida. Não cara, tem certeza? Eu falei, fica ligado, você vai entender. Ele, não, já entendi. Então tá bom, qualquer coisinha eu estou aqui. Eu falei, beleza. Era um teste, querido. Meu pai já tinha morrido, não tinha mais o que fazer. Era um teste para que eu pudesse expressar a minha adoração. Eu vou para a igreja e vou adorar e vou pregar, porque isso é um teste. Isso é um teste para mim, porque a adoração é um estilo de vida, não é uma emoção. É muito fácil adorar, querido, comendo uma pizza no sábado à noite. É muito fácil adorar quando nós estamos à mesa com a nossa família e vai tudo bem. É muito fácil adorar quando tudo está ao nosso favor. É muito fácil adorar. Agora a adoração, ela nasce em momentos de crise, em momentos de dificuldade, onde tudo diz para você não fazer, e você, cara, eu vou fazer. Aí é adoração. Aí é adoração. Quando aquela mulher samaritana falou assim, mestre, as pessoas falam que eu tenho que adorar em Jerusalém, e Jesus falou, não é o lugar mais, é a forma, é o estilo, é o que vem dentro de você, é no teu espírito e com verdade. Não é mais um lugar, agora é dentro de você que esse negócio vai fluir, é de dentro de você, é um estilo de vida, é no teu espírito e através de verdade. Então quando meu pai morreu no domingo à tarde, eu identifiquei, falei, opa, oportunidade para não ir para a igreja. Meu pai já morreu, não tem mais nada o que fazer, então eu não vou deixar de pregar, eu vou pregar. O que é isso, querido? Isso era um teste para mim. Terminou a pregação, fui para casa e dormi um pouquinho, e peguei o carro e corri para Minas, para poder chorar com meu pai, para poder fazer meu papel de filho e cumprir o meu propósito. Mas entenda, irmãos, cada dificuldade que surgir na sua vida, cada coisa que motivar você a desistir, é uma oportunidade que você tem para adorar. Ninguém adora, irmãos, com seu salário em dia. Ninguém adora com seu casamento sendo uma bênção. Ninguém adora. A adoração, ela surge em meio a fornalhas. A adoração surge quando nós somos jogados para pegar fogo. A adoração surge, querido, Jesus, o quarto homem aparece, é quando nós somos jogados na fornalha. O quarto homem não aparece quando nós não estamos lá, ele só aparece quando nós estamos lá. Então não desista. Quando a dificuldade bater na tua porta, é um teste, para que você possa trabalhar o seu estilo de vida de adoração. Pessoas que são adoradores não se movem pelas circunstâncias, mas se movem por um coração apaixonado. Porque as coisas dizem para mim não fazer, mas o meu coração diz para fazer, e eu vou fazer em Jesus. Então entenda, irmãos, tudo que você está vivendo hoje não é o seu deserto. Para você é deserto, mas para Deus é uma preparação para santificar a sua vida. Você pode dizer amém? Versículo 1 do capítulo 4.
Versículo 1 do capítulo 4 diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão. Moisés era melancólico, né, querido? Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Aleluia. O que eu aprendo aqui, querido? Deus sempre vai usar aquilo que eu tenho. Eu não tenho nada, tem, querido? Você tem. Moisés disse: Senhor, eu vou chegar lá, o que esse pessoal vai falar? Eu vou chegar lá e vão dizer assim: quem te enviou? Ninguém te conhece, Deus. O pessoal não fala de você. Ninguém posta nada sobre você no Facebook, não tem nada aqui. O pessoal lá do faraó lá, você é ruim para esse negócio. Ninguém fala nada, tu é desconhecido naquela área lá. Eu vou chegar lá falando de você e como é que vai ser? Aí o que Deus diz para Moisés? Moisés, o que é isso aí na sua mão? Isso aí, esse trem aí na sua mão, Moisés. Que trem, Senhor? Isso aí na sua mão. Ele é uma vara. É, Moisés. Entendi. Joga a vara no chão. Quando joga no chão, se transforma uma cobra, Moisés fica com medo. Ai meu Deus, é uma cobra. Ai meu pai vai me pegar. Vamos correr. Aí Deus diz: Moisés, meu filho, pega a cobra, meu filho. Aí quando ele pega a cobra, se torna uma vara de novo. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Duas coisas. A primeira dela é que tudo aquilo que Deus vai fazer, eu já tenho. Talvez eu não consiga ver, mas eu já tenho. Já está aqui, querido. O que Deus vai fazer já está aqui. Talvez nós não descobrimos ainda. É isso que nós temos que tentar descobrir. O que Deus vai usar para fazer. Os discípulos estavam com fome, havia uma multidão. Pedro querendo passar a responsabilidade, deu uma de religioso, deu uma de alguém que se importava, deu uma de alguém que estava preocupado com o povo. Senhor, padaria essa hora fecha, o pessoal não vai ter onde comprar pão, pessoal, é melhor mandar a pessoa embora, Senhor, muita gente. Pedro deu uma de alguém que se importava. Pai, vamos terminar esse culto aí, porque está ficando tarde, Jesus, o pessoal está com fome. Pessoal, muita gente com fome, quem está aí, muita gente. O pessoal vai embora, vai estar tudo fechado. Aí Jesus chega para Pedro e fala a coisa mais aterrorizante que existe: Pedro, dá você de comer. Dá você de comer. Para que eu fui abrir minha boca? Para que eu fui falar? Sanguíneo, né, irmão? Fala para depois pensar. Para que eu fui falar isso? Senhor, mas o que a gente tem? Não tem nada. Para dizer que não tem nada, tem um menino aqui que trouxe, está aqui no bolso dele, aqui uns pãezinhos, uns peixes que ele catou ali atrás. Aí Jesus, me dá esse trem aqui. Aí pegou, você conhece a história, ele orou, todo mundo se alimentou, querido. Mas olha o princípio, escuta isso, olha o princípio. As pessoas mudam, as gerações mudam, a época muda, mas o princípio é o mesmo. O que Jesus falou? Organiza a galera aí em grupos de 10, 50, de 100, organiza o povo. Jesus foi lá, pegou aquele trem, Deus, multiplica esse trem, e o trem multiplicou. Aí a Bíblia fala que o que fez? Os discípulos pegaram e comeram? Não, querido, serviram. Porque tudo aquilo que Deus vai fazer na minha vida, primeiro Ele vai fazer através de mim. Primeiro eu abençoo alguém para depois ser abençoado. Lembra da mulher Serepta? Faz primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. Primeiro eu. Porque tudo aquilo que Deus vai fazer na minha vida, primeiro eu tenho que fazer por alguém. Então quando eu estou servindo alguém, abençoando alguém, parei a minha vida por causa de alguém. Aí Deus vai falar: agora filho, agora eu vou fazer para você. Porque você está servindo. E todo serviço nunca
está o meu nome envolvido, sim, das pessoas. Todo serviço, sempre a prioridade não sou eu. Todo serviço, o holofote não sou eu. A pessoa responsável não sou eu. O alvo não sou eu, é sempre outra pessoa, e nunca eu. Aí os discípulos foram lá, irmão, cheios de fome. Meu Deus, eu também estou com fome, eu também quero comer pão, eu também quero comer. Imagina, irmãos, aquela quantidade de gente comendo. Tu imagina? Tanta gente, quanto tempo demorou para todo mundo comer? Eu não sei, querido. Mas pensa em milhares de pessoas comendo, irmão. Demorou, não demorou? E eles servindo. Aí a Bíblia diz que sobraram quantos cestos? Quantos cestos sobraram? Quantos? 12 cestos, um para cada. Um para cada discípulo. Deus é bom demais ou não é, querido? Deus cuida da gente ou não cuida, querido? Deus é bom ou não é? Demais, querido. Quando tu pensa que Ele não está vendo, Ele está vendo. Quando tu pensa que Ele não está cuidando, Ele está cuidando. Mas por isso que eu tenho que fazer primeiro. Eu tenho que servir primeiro. Que aí depois Deus vai começar a transformar a minha semente em benevolência para a minha vida. Então o meu ato diante da crise é o quê? É uma semente que eu libero e volta para mim 100 vezes mais. Escute. A segunda coisa que eu aprendo com a vara de Moisés. Para que Moisés andava com a vara no deserto? Para quê, querido? A gente vê isso em filme. Para quê? Antigamente não tinha camelo táxi. Não tinha Uber. Tu vai lá e pede um camelo e aparece. Não rolava esses trem, irmão. Então eles faziam grandes caminhadas. Grandes caminhadas. Pensa que o local que Moisés estava é um local totalmente irregular, com pedras. Ele estava subindo uma montanha. Então, aquelas pessoas, a maioria delas, se não todas, tinham sempre um pedaço de madeira na mão, um cajado, para facilitar na sua caminhada, era uma segurança. Para facilitar na sua caminhada, para subir os trens, para subir as coisas, para poder ajudar na caminhada. Então, ele se usava aquilo como uma muleta. Aí Deus chega para ele e fala: Moisés, o que tem isso na sua mão? Joga no chão, filho. A sua segurança, a sua muleta, a sua desculpa, joga no chão. Porque eu só vou fazer na sua vida quando você largar aquilo que para você é seguro. Eu só vou fazer na sua vida quando você largar aquilo que para você é importante. Para mim, importante era o meu ministério. Para mim, importante era o meu chamado. Para mim, importante era viver as coisas de Deus. Era muito importante. E Deus falou: larga o que é importante para você. Joga no chão. Joga no chão. Aquilo que para você é importante, aquilo que para você vive em prol. Você vive em prol do teu chamado. Joga ele no chão. Abre mão dele. Porque enquanto você estiver se escorando nele, eu não vou fazer nada. Senhor, mas como que eu vou caminhar sem o cajado? Você vai aprender a caminhar em mim. Larga a mão da sua segurança, larga a mão do seu conforto. Senhor, mas eu aprendi assim até agora, meu filho. Porque a partir de agora eu vou te ensinar coisas novas. Você vai caminhar diferente. Você vai caminhar de uma forma que você nunca aprendeu todo esse tempo. Querido, escute que Deus está falando com você. Não está mais na hora de nós perdermos tempo. Nós precisamos pegar as coisas mais rápido, para viver as coisas mais rápido. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, mas deveriam ter ficado 40 dias. Nós não podemos mais atrasar as coisas, precisamos entender logo. Enquanto o foco for eu, as coisas não acontecem. Enquanto eu estou vivendo para o meu problema, as coisas não acontecem. Enquanto eu estou focado no meu problema, as coisas não acontecem. Enquanto eu estou vivendo para resolver o meu problema, as coisas não acontecem. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte. Você está com crise, começa a abençoar pessoas para tu ver o que vai acontecer.
Começa a parar de viver em prol da sua vida e começar a viver para servir pessoas em Deus. Tu vai ver o que vai acontecer com você, querido. Quando você parar de se preocupar com o seu próprio umbigo, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Coisas sobrenaturais virão sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quando você não for mais a questão, quando os seus problemas não forem mais a questão. Eliseu disse para aquela mulher: primeiro eu. Elias, se eu não me engano, primeiro eu. Entenda esse princípio, querido. Deus vai mudar a sua vida. E para a gente encerrar, versículo 6. Aleluia! Glória a Deus. Eis. Aleluia, ó, vai saindo, Satanás. Demônio sonoplasta, sai daí. O demônio entende de som, irmão. Versículo 6 do capítulo 4. Disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. Duas coisas eu aprendo aqui. Lepra significa o que na Bíblia? Pecado. A Bíblia fala que ele colocou a mão por dentro, no seu peito, na sua natureza. E isso simboliza o que? Na sua intimidade, no seu coração. E quando ele tirou, a natureza dele é pecaminosa. A natureza dele é leprosa. Aí ele falou: agora coloca de volta a sua mão. E quando ele tirou, ele percebeu a mão santa. Olha o que diz o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 4. E acontecerá que se eles não creem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal? Do cajado. Crerão a voz do derradeiro sinal, ou do próximo sinal. Escuta, querido. Se as pessoas não acreditarem no teu evangelho, por causa da sua entrega, elas vão acreditar por causa do seu arrependimento. Isso aí, Stephanie, muito bom. Se as pessoas, se a sua entrega não resolver, Jesus falou, o seu arrependimento vai resolver. A expressão da sua natureza vai resolver. Eu não creio no evangelho, irmãos, numa igreja onde os líderes se colocam como super crentes, onde pastores dizem que vão mudar a sua vida porque eu sou o cara. Eu não creio no evangelho numa igreja, irmãos, de pessoas que não erram. Eu não creio no evangelho de super crentes, de super espirituais, não. Eu creio no evangelho de pessoas errantes, que reconhecem o seu erro. Porque a Bíblia fala: se o povo não se convencer por causa dos sinais, por causa do primeiro sinal, por causa da sua entrega, das coisas que eu vou fazer através de você, certamente eles vão ouvir por causa da sua natureza. Eles vão ouvir e vão saber que mesmo você sendo falho, você não desiste. Mesmo você tendo natureza dentro de você existe podridão, mas você continua. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, querido. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Não saia do seu lugar, fique apenas de pé. O evangelho não foi feito para pessoas perfeitas, mas para pessoas que reconhecem a sua natureza e dizem desesperadamente: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus.
Existe alguém aqui essa noite, querido, nós temos visitantes, talvez não conheça. Mas alguém que talvez quebrou a sua aliança com o Senhor e quer restaurá-la. E quer vir aqui na frente declarar isso. Tem que ser corajoso para isso, corajosa. E Deus sabe que você é. E vir aqui reconhecer Jesus como seu Senhor. Vim aqui renovar os seus votos. Vamos cantar uma canção. Oh, Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Cadê você, querido, que vai vir aqui na frente Queimei e vai dizer com Moisés: Senhor, o meu interior não é legal, mas em ti vai ser. Afundei meus barcos no cais. Entenda que isso não é uma emoção, você não sente, você entende. E Você entende, querido. eu me despedi dos meus pais. Oh, Queimei minhas carroças e eu afundei. Venha, meus venha. barcos no Venha abrir mão da sua razão. Venha abrir mão da sua razão. Venha perder para Deus, para que Ele possa começar a guerrear suas guerras. Venha perder para Deus. Venha reconhecer. por mim. Venha reconhecer. Venha reconhecer. Salvou, curou. Ele me deu um destino, macabro com um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Perca o seu medo, querido. Perca o seu medo, perca o seu medo, perca o seu medo. Suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu Cadê você? afundei meus barcos.